Olá, professor Jefferson novamente. O objetivo do vídeo de hoje é abordar alguns exercícios, né, sobre a questão de estado plano de deformação, né, círculo de Mohr. Então, alguns exemplos aí que facilitarão a compreensão do conteúdo abordado até o momento, né? Então, o primeiro exemplo é esse que está na tela, né, o exercício 4. Então ele aborda aqui o estado plano de deformação em um ponto é representado pelos componentes ali demonstrados, né? Então a gente tem a deformação em x de 250, né, micro, a deformação em y também de menos 150 micro e a deformação cisvariante de 120 micro. Ele pede para determinar as deformações principais e a orientação do elemento. Isso com um viés de círculo de Mohr. Então a primeira coisa que o exercício traz é exatamente determinar a deformação média, né? Então é o 250 mais a deformação em y, que é menos 150, dividido por 2, né? Isso vezes 10 na sexta, né? Então a gente vê aqui que a deformação média é 50 vezes 10 na menos 6. E também a determinação aqui do raio, né? Então, basicamente executar o cálculo aqui aplicando a fórmula do raio, e a gente chega à conclusão que o raio é de 208,8 vezes 10 na menos 6. Com isso a gente consegue construir então o círculo de Mohr para o estado plano, né? Então a gente tem aqui um estado plano, certo? E sabendo o centro que está a 50, né? E com a adicional do raio, né? Então, somando ao raio o 50 mais o raio e 50 menos o raio, a gente consegue obter tanto a deformação principal 1, né? E a deformação principal 2. Então, a gente tem aqui que a deformação principal 1 é 259 vezes 10 a menos 6 e a deformação principal 2 é menos 159 vezes 10 a menos 6. Que são esses pontos, exatamente o ponto B e o ponto D, né? Similarmente aquilo que a gente vinha vendo com o círculo de Mohr, né, para as tensões, né? Então esses são os pontos. A gente sabe já a magnitude, né? O que precisa então determinar, né, é basicamente então o ângulo, né, em que ocorre essas deformações principais, né? Qual é a orientação em que ocorre essa deformação principal. Como é que a gente vai saber qual é o ponto, qual é o ângulo que ocorre, né? Então a gente sabe que o estado de deformação inicial é esse, né? Então 250 e aqui a deformação cisvariante de 120. Então, como a gente trabalha com metade aqui, né, a gente vai plotar o ponto A, que é esse ponto inicial, que está relacionado ao eixo X, né? Então, a gente vai plotar esse ponto como um ponto de 250 e 60, porque é metade do 120. Certo? Então o ponto A é esse ponto 250, 60. Plotou ali o ponto, eu determino qual é esse ângulo 2θp1, que é basicamente qual é o ângulo com relação ao eixo aqui das deformações, que é onde ocorre a deformação principal, né? Então a deformação 1 aqui, ok? Determinar isso aqui, basicamente uma regra de utilizar uma tangente, ou poderia utilizar qualquer outra equação para triângulo, né, um triângulo retângulo, né? Então poderia utilizar seno, cosseno, dependendo das informações que a gente tem, né? Então aqui a gente tem o raio, né? Então tem também aqui a altura, né? Então a gente poderia ter várias opções aí de contas que poderiam resultar no mesmo valor, né, desse ângulo, para determinar esse ângulo.
Aqui foi escolhido a tangente, né? A tangente 2θp1, que vai ser o 60 sobre o 250 menos 50. Então, basicamente, aqui é o 60, que é a parte vertical, e aqui é o 250, que é o total, menos o 50, que é da origem até o centroide ali, né? Então, aqui ficou 200, né? Então, 60 sobre 200, faço ao inverso da tangente e determino que o 2θp1 é 8,35 graus. Obviamente, está saindo desse x aqui e indo para, né, o eixo ali da deformação. Então, ele está girando exatamente aqui, né? Aqui ele estaria girando, né, 16,7, né? Porém, quando eu trago para o elemento, né, para o elemento deformado, né, para a representação do elemento deformado, aí eu tenho que dividir por 2, aí é o θp1, é 8,35, ele vai continuar girando no sentido, né, que lhe cabe, né? Então mantenha o mesmo sentido, só que é a metade, né? Então eu saio de x e vou para o x' que está alinhado aqui, ó, né? Posso fazer esse paralelo. Então saio de x e vou para x' em 8,35, e relacionado ao x' eu tenho a deformação 1, que é positiva, de 259 vezes 10 da menos 6. Já no sentido de y, eu tenho a deformação 2, né, que é menos 159, né, micro. Então, no sentido de x' eu vou ter uma deformação positiva, por isso que ele faz aqui uma deformação que aumenta o tamanho do elemento no sentido de x', né? E no sentido de y', eu tenho uma deformação negativa, portanto ele vai no sentido de comprimir, por isso ele reduz aqui, né, o tamanho do elemento nesse sentido. Resolvido o exercício 4, então vamos para o exercício 5, né? Temos aqui então o mesmo estado de deformação, o mesmo estado plano de deformação, só que aqui ele pede para determinar as deformações por cisalhamento máxima no plano e a orientação do elemento. Então, já conhecemos o círculo de Mohr, né? Ele fica aqui, então, relacionado aqui a deformação média a 50, né? A gente já sabe que o raio é 208,8 e a deformação máxima no plano, né, sobre 2, então, ela é igual ao raio. Com isso, a gente consegue determinar a deformação cisalhante máxima no plano como o dobro do raio, que é 418 micro, né? Então, determinado isso aqui, a gente já sabe qual é a deformação e sabe que ela é positiva, né? Então, basta saber a orientação. A orientação, novamente, vai depender de quem? Do ponto de origem, do ponto A. Então, aqui temos aqui nosso eixo X. E estamos indo para onde? Exatamente para o ponto E, né? Então, saindo aqui, indo para o que seria o nosso x' nessa atual situação. Então, saindo daqui e indo para x'. Então, agora eu estou indo no sentido horário, né? Então, girando no sentido horário, né? E a gente sabe também que, para facilitar as contas, né, como a gente determinou antes aqui, era 16 e uns quebrados, né? Então 16,7. Basicamente aqui a gente tem uma relação que aqui é 90 graus, né? Aqui a gente sabe que é 2 vezes o 8,35, então eu subtraio 90 de 2 vezes o 8,35 e divido por 12, então eu acabo determinando já o ângulo, né, para o cisalhamento máximo, que aqui no caso vai ser 36,6 graus. Sabendo o ângulo e sabendo a magnitude, eu consigo plotar aqui já, né? Então a nova orientação, né? Então eu parto desse eixo principal aqui, que é o x e y, que é a orientação das deformações do plano que foi nos cedida, né? E com a nova orientação, né, eu tenho a nova orientação, que é onde eu vou ter
né, a deformação máxima do plano, né, que é nessa nova orientação, que é em x' e y'. Tá? Então, a deformação ela é positiva, de 418, né? E a deformação média também é positiva. Né? Então, se a deformação média é positiva, quer dizer que ela tende a aumentar aqui o elemento. Né? Então, aumentou aqui desse lado e aumentou desse lado aqui também. E se a deformação cisalhante é positiva, então o ângulo aqui, ó, é menor que 90 graus. Certo? Então, para plotar o elemento, ele fica com essa cara. Resolvido o exercício 5, vamos ao exercício 7. Né? Exercício 7. O estado plano de deformações do ponto é representado pelos componentes de deformação. Né? Ele coloca aqui a deformação em x de menos 400, deformação em y de 200 e a deformação cisalhante de 150. Pede para determinar a deformação por cisalhamento máxima no plano e a deformação por cisalhamento máxima absoluta. Então, basicamente o que a gente tem que fazer é determinar o círculo de Mohr e verificar se ele está de um lado ou de outro né, se ele é positivo ou negativo, ou se ele está entre os dois, né, porque vai existir uma deformação que será nula. Né? Então a gente faz aqui a deformação média, que é menos 100. Novamente, então, determinamos aqui o raio, que é 309. Né? Então, plotando esse círculo de Mohr, a gente verifica que exatamente a deformação média é esse ponto em vermelho que eu estou marcando. E plotando o círculo de Mohr, a gente vê que é o mais externo aqui. Né? Que eu vou tentar repeti-lo em vermelho. Então esse círculo de Mohr representa, né, esse estado plano de deformação. E obviamente então, né, os outros círculos de Mohr, né, vão estar associados a essa deformação, né, intermediária nula. Então a gente vai ter outros dois círculos de Mohr que são menores. Né? E obviamente então, né, a gente vai ter aqui as deformações máximas e mínimas de acordo com a soma entre a deformação média e o raio, né, e a subtração da deformação média e o raio, estão determinados aqui. Né? E a deformação cisalhante máxima do plano, né, ela vai ser igual à deformação, né, a deformação cisalhante, né, máxima, né, então pro estado, né, de deformações. Então basicamente a deformação máxima no plano, ela é a subtração entre a deformação máxima e a mínima, ou multiplicar duas vezes o raio. E a gente vê que é 618 vezes 10 na sexta. Né? Então, o que a gente está mostrando é exatamente que a deformação máxima no plano é esse ponto aqui, ó, certo? Porém, para esse caso, como o círculo de Mohr ele ficou, né, com uma parcela na parte positiva e outra parcela na parte negativa, né? Então a deformação aqui, ó, as deformações máximas e mínimas, né? As deformações principais, uma ficou positiva e outra ficou negativa, né? Então, quer dizer que a deformação máxima absoluta será igual à deformação máxima no plano, né? Para esse caso. Caso ele tivesse deslocado, né? Então todo o círculo de Mohr na parte positiva ou todo o círculo de Mohr na parte negativa, então teríamos uma deformação máxima ou mínima, que seria nula, né? E a deformação máxima no plano seria diferente da deformação máxima absoluta, pois teríamos um círculo de Mohr que seria dado origem a partir dessa deformação nula. Ok? Resolvido essa, vamos ao exercício 8. Né? Então temos aqui um exercício de roseta. Né? Então o estado de deformação no ponto A, no caso ele está dando aqui no ponto A, né, nessa peça,
né, é medido com o uso da roseta mostrada na figura 10.19, que seria essa roseta, né. Devido às cargas, as leituras nos aferidores dão, então, agora a orientação de acordo com cada roseta, A, B e C, tá? Então, 60 vezes 10 na 6, né? Na B, 135 vezes 10 a menos 6, e na C, 264 vezes 10 a menos 6. Determinar as deformações principais do plano, né, nesse ponto, e as direções em que cada uma atua, né? Então aqui a gente sabe as deformações orientadas em cada uma das rosetas, no sentido da roseta aqui, certo? A gente não tem deformação, né, um estado de deformação que é dado, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o estado de deformação. Basicamente, substituir aqui então nas equações e determinar a deformação normal em x, a deformação normal em y e a deformação cisalhante xy, né? Então, o que acontece aqui, né, basicamente a gente já tem aqui, ó, o eixo x que já está orientado, esse eixo x está associado à deformação em x e obviamente o eixo y vai estar associado a ele em 90 graus, certo? Então a gente monta três equações com as três deformações, a deformação em A, né? Ela, ó, o A, né? Aqui a gente tem o extensômetro A, né? Está orientado de acordo com o eixo x, então o ângulo associado ao extensômetro A é 0 graus, né? Então a gente faz aqui 60 vezes 10 na 6 e compõe aqui com todos os ângulos a 0 graus, né? Depois temos o 135, o extensômetro B, né? Então 135 vezes 10 dá menos 6 e novamente vamos ter a mesma equação, porém o ângulo do extensômetro B é 60 graus com relação ao eixo x, né? Então em todos os ângulos aqui a gente vamos ter então 60 graus. E com isso vamos construindo então as equações, né? E o extensômetro C, que ele é 264 vezes 10 na menos 6 e com todos os ângulos associados a 120 graus, né? Então com relação ao eixo x, então 120 graus aqui, né? Substituindo, temos aqui a equação novamente, né? Faço um sistema de equações e determino que a deformação em x é 60, então ele já na primeira equação já determinou, né? A deformação em y é 246 vezes 10 a menos 6 e a deformação cisalhante é de menos 149 vezes 10 a menos 6. Com isso a gente consegue determinar a deformação média de 153 vezes 10 a menos 6 e o raio, né, de 119,2 vezes 10 a menos 6. Com isso a gente consegue então determinar as deformações, né, principais. Então a deformação de 272 vezes 10 a menos 6, né, então só somar ali a deformação média e o raio, e a deformação, a segunda deformação principal é a subtração entre os dois, que vai dar 33,8 vezes 10 a menos 6. Com isso a gente consegue determinar então o círculo de Mohr. O círculo de Mohr está todo na parte positiva aqui, né? Então temos uma situação que teríamos por exemplo, uma deformação cisalhante absoluta, né, diferente da deformação cisalhante no plano, né? Porém, aqui o objetivo é determinar a orientação, então a gente pega o ponto de partida, né, que basicamente vai ser 60 e 74,5, da onde veio esse valor, né? Voltamos aqui na equação, né? 60 é a deformação em x e aqui é o 149 dividido por 2, né? Ok? Então ele é negativo, então por isso ele vai para cima aqui, ó, né? O ponto A, então, o nosso eixo x está associado aqui, ó.
né? E muito provavelmente o que ele vai determinar é exatamente esse ângulo 2θ P2, né? Então ele vai girar aqui no sentido anti-horário, né, para encontrar a deformação 2, né? Então, fazendo essas continhas aqui, basicamente a gente vai pegar o 74,5, né? E o 153, que é o total aqui, menos o 60, né? Para pegar essa parcela aqui, ó, e fazer o inverso da tangente. E a gente descobre que o ângulo associado é 19,3 graus, né? Então eu saí daqui do eixo X e vim para cá, né? E esse aqui é o 2θ P2. Então ele saiu do eixo X e associou-se ao eixo X', né? Então saiu do eixo X e associou-se ao eixo X', que é o θ P2, né? Porém, quem está associado ao eixo X' é a deformação 2, que é 33,8. Então, nesse sentido aqui, temos uma deformação um pouquinho menor, de 33,8. E aqui ele deixa bem claro que no sentido de Y, daí ele teria uma deformação maior de 272, né? Vezes 10 a menos 6. Bom, sem mais, eu vou ficando por aqui. Fico à disposição para eventuais dúvidas. Até a próxima!